Dias após o temporal que atingiu diversas cidades do estado, 500 mil imóveis continuam sem energia. 3 dias, 72 horas depois. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, responsabilizou a Enel pela demora. Disse que a rajada de vento atípica dificultou os trabalhos. Tem repercussão política nesse caso e a gente te conta em detalhes com ela, Maiara Dias. A Enel afirmou na manhã desta segunda-feira que 500 mil imóveis da Grande São Paulo seguem sem energia, 3 dias após o temporal que atingiu diversas cidades do estado. Desse montante, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes, 413 mil estão na capital paulista. Por conta da falta de luz, 12 escolas municipais não abriram. O Ministério da Justiça notificou a Enel para que a distribuidora dê explicações sobre o apagão que atingiu o estado. A notificação foi enviada por meio da Senacom, que é subordinada ao Ministério da Justiça. O anúncio foi feito pelo secretário nacional do consumidor, Adi Damos. Ele afirmou que a empresa vai ter que ressarcir as pessoas que tiveram prejuízos com o apagão. Eu não estou me referindo aqui ao fato de ter chovido e ventado nas proporções em que aconteceu em São Paulo. Agora, o que se deve exigir de qualquer concessionária de serviço público é que adote medidas de natureza preventiva, sobretudo, para mitigar possíveis prejuízos, né? Porque precipitações ambientais, elas acontecem, vão continuar acontecendo. Ora, quem administra uma concessão pública, administra um serviço público, tem que estar preparado para isso. Antes, o ministro Flávio Dino já havia antecipado no X, antigo Twitter, que a Enel seria notificada. O prefeito de São Paulo afirmou que o contrato de privatização da Enel foi mal feito. A empresa é controladora da Eletropaulo desde 2018 e segue regras previstas em contrato de 1998, com duração de 30 anos. Não é possível que a Enel, com todos esses problemas, tudo bem, é um caso excepcional, mas o volume de equipes é pequeno perante o tamanho do nosso problema. A gente não poderia imaginar que uma situação dessa resolvesse em algumas horas ou em um dia, mas 3, 4 dias, aí eu acho que também já é um pouco de exagero, é falta de equipe, de gente, de equipamentos para poder fazer frente. As chuvas em São Paulo deixaram 7 mortos em 6 cidades. Os óbitos foram registrados em São Paulo, Osasco, Santo André, Suzano, Limeira e Ilhabela. Tá aí, olha essa situação de São Paulo, expõe um problema que é do Brasil todo. Você imagina que a situação já chegou a tal ponto dos eventos climáticos extremos deixarem de ser exceção. Neste momento, a gente está vendo os efeitos desse temporal em São Paulo, ventos de até 100 km por hora, provocando uma destruição. A gente viu no final de semana no Rio de Janeiro, a água do mar invadindo a orla. A gente está vendo no Amazonas a seca dos rios como nunca visto antes. Se a gente for um pouco atrás, nesse ano, tem situação de tempestade, destruição na Bahia, no Rio Grande do Sul. Ou seja, os eventos climáticos extremos deixaram de ser exceção e passam agora ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E isso termina por expor a total incapacidade das cidades para enfrentar esses problemas. Você olha para São Paulo, a cidade mais rica do país, tem pessoas que nesse momento, 3 dias depois, ainda estão sem energia. 72 horas sem energia. Você imagina a incapacidade de responder a uma situação dessa mostrada pela cidade de São Paulo. E aí leva a gente a refletir sobre os problemas diante dessa situação, que são problemas de São Paulo, são problemas aqui de Teresina, são problemas de Belém, você que está na nossa audiência em Belém, são problemas de Manaus, são problemas compartilhados por essas cidades, a incapacidade de reagir a estas situações de clima extremo. E uma discussão, como é que nós estamos tratando nossas árvores nas cidades?
Você viu aí que boa parte dos prejuízos foram causados pelas árvores que caíram e destruíram a rede elétrica. Por que as cidades não têm um sistema subterrâneo de energia? Ainda de forma majoritária através dos portes. As privatizações que foram realizadas, não só no setor de energia, mas em vários setores, como elas foram feitas. Agora a gente está vendo o prefeito dizer que a privatização não foi feita da forma correta, o governador Tarcísio de Freitas dizendo que vai fazer a privatização da CEAGESP, a Companhia de Água e Esgoto de São Paulo, de uma forma diferente. Ou seja, também precisamos discutir como estão sendo feitas as privatizações no país. E tudo isso passa pela política. O caso está politizado e é bom que assim seja, porque a gente vai discutir através da política para encontrar uma solução. Já estou falando até em CPI, em São Paulo, para acompanhar esse caso. Mas diante desse cenário, Cíntia, eu queria a sua opinião, com um Estado, com as cidades, mostrando total incapacidade de enfrentar esses problemas climáticos que vão ficar cada vez mais recorrentes. O que fazer? Pois é, foram 3 situações bem próximas, né? A ressaca no Rio de Janeiro, aquela tempestade de poeira que aconteceu em Manaus, que é uma coisa realmente distópica, né? Parece cenário de Mad Max. E essa questão lá em São Paulo, agora novos vídeos mostraram, por exemplo, raios, momento em que raios caem sobre casas em São Paulo, e a cidade maior capital do país, maior cidade do país, das maiores da América Latina, às escuras. Então, assim, são situações muito graves, extremamente graves, que colocam à prova toda a estrutura dessas cidades. No caso de Manaus, por exemplo, a situação é muito grave, porque tem uma associação direta com o desmatamento e com os incêndios também. E eu fico me perguntando, sabe, Ananias, num dia como hoje, em que a gente viu aquelas imagens da tempestade de poeira, que são muito impactantes lá de Manaus, a gente viu a bancada do agronegócio querer convocar o ministro Camilo Santana, da Educação, para ele explicar 3 questões que caíram no Exame Nacional do Ensino Médio e que, segundo esta bancada do agro, ou melhor, repito, não é nem bancada, é uma federação do agronegócio que reúne pessoas do agronegócio, essa atividade que é tão importante para o país, mas que num momento como esse ainda não reconhece o que acontece na região amazônica e em outros locais também, porque uma das questões era sobre os cerrados, sobre os impactos do cerrado, e questionam questões que foram feitas com base em informações científicas. Então, a gente realmente tem assim, uma ideia de que a gente está vivendo um país onde a alienação toma conta de quem deveria estar mais preocupado, porque foi no mesmo dia que aconteceu aquele vídeo, aquelas imagens lá em Manaus, é no mesmo dia em que se contesta questões do Exame Nacional do Ensino Médio, que são, repito, baseadas em evidências científicas. Eu vi as 3 questões, todas elas foram retiradas de livros e de publicações de artigos de cientistas brasileiros. Então, realmente, não dá para a gente entender. Tratar dos problemas reais das pessoas, tem gente 72 horas sem energia, já perdeu comida, já perdeu remédio, tem gente com problema de saúde que precisa e está sofrendo uma hora dessa. Isso é um grande problema, que, não, repito, não é um problema exclusivo da cidade de São Paulo. Esses eventos climáticos vão acontecer, a gente tem que estar preparado para acontecer, porque eles vão chegar e estão cada vez mais frequentes. Apoliana Oliveira. Você vê, por exemplo, a Senacom acabou de notificar a Enel para que sejam tomadas providências e, nesse momento, a gente vê a necessidade de que os consumidores também possam notificar os PROCONs, seja lá em São Paulo ou em outras cidades, para que essas empresas sejam, de fato, responsabilizadas caso a caso, não só numa iniciativa do Estado, como a gente está vendo da Secretaria Nacional do Consumidor, mas também para que os danos possam ser corrigidos, pagos aos consumidores diretamente. E aí a necessidade, claro, de a gente estar rediscutindo como funcionam os processos de privatização no Brasil.
Eu não sou contra a privatização, eu não sou contra concessões públicas, mas quando se faz uma concessão, uma privatização, o dever do fiscalizador do contrato, que é o do Estado, ele precisa se valer. Ele é quem está acompanhando, ele que tem que gerir esse contrato de forma a saber, de fato, estão prestando o serviço como está escrito lá no papel, número de funcionários, ações preventivas. Então, a gente vê muito que depois que passa por poder privado, o poder público acaba negligenciando a fiscalização dessas atividades. Muito bem, olha, vamos continuar acompanhando, porque esse caso merece atenção, porque escancara, repito, uma realidade da maior cidade do país diante de um evento climático extremo, e isso, infelizmente, a tendência é que se repita, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. E aí a gente precisa participar desse debate para saber e acompanhar o que o poder público está fazendo para garantir o mínimo às pessoas. 72 horas